Olá, como vão vocês? Tudo bem? Vamos aí. Sábado, vídeo novo. Uma correria. Ainda mais final de ano. Nós, esse final de semana, ficamos com a netinha em casa, que foi um verdadeiro paraíso. Nós ficamos por conta da rainha e ninguém pensa em mais nada. Ela agora voltou para casa dos pais. Mas é sempre uma confusão maravilhosa na nossa vida. Mas tá aí, o vídeo vai começar daqui a pouco. Eu queria comunicar a vocês que o YouTube mandou um e-mail parabenizando pelo desempenho do canal. E esse prêmio é de vocês também, porque o canal não existiria sem vocês. Depois, no próximo vídeo, nesse não, porque o assunto é bem longo, eu tive que correr. Eu vou mostrar a vocês as estatísticas de desempenho, como é que eles apresentam para a gente, como é que eles mandam esses gráficos e como é que se apresenta para quem é o produtor de conteúdo. Mas foi muito gratificante, eu estou muito feliz e agradeço mais uma vez. São vocês, tá? Então vamos continuar, eu leio todos os comentários, apresentem sugestões, críticas também, construtivas, evidentes, para que a gente possa ir melhorando. Eu não posso comentar todos os assuntos que me pedem, porque não dá tempo. Para poder produzir um vídeo desses aqui, eu levo 4, 5 dias, às vezes no mínimo, para produzir o vídeo, resumindo. Mas vamos continuar, tá? Vamos bater um papo agora sobre o tempo de Dendera. Tem tanto trabalho sobre o tempo de Dendera que eu levaria muito tempo, mais de 1 ano, 2 anos falando sobre isso, como eu falei no vídeo anterior. Tem teses de mestrado, doutorado, livros escritos na Rússia, na Polônia, na China, no Japão, sobre o tempo de Dendera e tudo o que ele representa de tão importante que ele é. Mas, é claro, a egiptologia tradicional oficial esconde o máximo possível, como eu comentei com vocês. Então, vou começar, então, agora a falar mais um pouquinho sobre ele, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. A Madalena manda um super abraço, ela continua muito ocupada, mas vai participar dos vídeos mais pra frente, sim, com certeza, ok? Pois bem, os deuses atlantes. Vamos conversar sobre eles. Ou supostos deuses, né? Alberto Schlussmann, que nós falamos no vídeo passado, matemático, físico, ele é especialista em ciência da computação, trabalhou na NASA, trabalhou no projeto Pioneer, etc. Tem vários livros publicados. Eu não consegui encontrar livros dele em inglês, só em francês ou quando muito em espanhol. Mas ele tem vários livros interessantíssimos, nós vamos comentar sobre os livros dele na sequência dos vídeos, né? Albert Schlussmann, ele publicou em Paris, em 1976, um livro intitulado O Grande Cataclismo. Esse livro é incrível. Eu estou correndo para ver se consigo encontrar esse livro aqui, pelo menos na Amazon, né? Em francês, ou seja lá em que língua for, a gente dá um jeito de traduzir. Muito interessante. Lá ele documenta com todas as evidências que ele obteve sobre o naufrágio da Atlântida, que se acha, que se supõe, aconteceu há 12.500 anos atrás. Essa data ela é muito parecida com a data de outros pesquisadores. Então ele conta que ele conta o êxodo dos Atlantes até a sua chegada no Egito. E essa data aparece também no Zodíaco de Dendera. Pois é, já deu polêmica pra caramba. Já que no Zodíaco mostra que a constelação de Leão aparece para guiar todo o grupo em um barco, em um navio. E essa data misteriosa também foi mencionada pelo um grupo de astrônomos de Charles Dupuy, que estudou o Zodíaco após a sua chegada ao Museu Imperial de Paris, no que seria o futuro Museu do Louvre, isso lá em 1822. Esse Charles Dupuy que estudou, naquela época, já o Zodíaco. Além da interpretação do Zodíaco, ele aponta a possibilidade de que a conexão do Egito com a Atlântida corresponda ao caráter fonético do país do Nilo. De acordo com Schlussmann, a antiga Atlântida era chamada de Ahamenptah, quer dizer, Amenta para os gregos, e Amenti em espanhol, cuja tradução seria o primeiro coração de Ptah, ou o coração primogênito de Ptah, sendo Ptah o principal deus Atlante. Os sobreviventes então fundaram, após o cataclismo, outro país chamado Atkaptah, que significa o segundo coração de Ptah, que os gregos fonetizaram na palavra Aegyptos. Portanto, a palavra Egito seria um novo nome do novo país Atlante, o segundo coração de Ptah. Os sacerdotes atlantes, cientes do perigo que se aproximava, construíram barcos para salvar o seu povo, e eles seriam então chamados, tão famosos, barcos sagrados.
que apareceriam em todos os grandes templos. E o mais curioso é que agora nós chamamos o norte da África, onde fica o Egito, de Maghreb. Segundo os países de Marrocos, Tunísia e Argélia, também eles são designados como Maghreb. E essa palavra vem do antigo Maghreb, que significa terra de Westeros, ou oeste. Não a terra ou civilização que do Oriente pudesse chamar assim, lá na África, exceto aquelas que outrora habitaram, existiram no que foi a Atlântida, porque só de lá então se avistava a África a oeste. E essa palavra, portanto, seria uma outra contribuição atlântica. O teto do salão hipostilo em Dendera, lá no templo, é chamado de salão hipostilo, eu ainda não sei porquê, eu vou procurar saber. Seria uma encenação do cataclismo Atlante. Lá, a interpretação ideográfica dos hierógrafos tem uma linha interrompida que significa água, 2 linhas significam o plural de águas, e 3 linhas apontariam para a subida do Nilo. E o dilúvio seria representado por 5 linhas. Bem, tanto no telhado do templo quanto no zodíaco existem 8 linhas quebradas, ou o superdilúvio, ou o grande cataclisma, que causou o colapso da Atlântida, que foi descrito por Platão, quando ele escreveu em Timeus e Critias, é famoso esse diálogo. E para um grande número de estudiosos, a antiga civilização egípcia deve seu conhecimento extraordinário aos Atlantes. Além disso, para Schloerman, eles também devem aos seus deuses. Ele afirma que no capítulo 7 do Livro dos Mortos, que eu vou mostrar a vocês no final do vídeo, reúne toda a teologia original do mundo, da qual todas derivaram. Esse livro é fascinante e é possível que vocês encontrem em português. Ele dizia que o Antigo Testamento seria apenas uma cópia dessa teologia original, na qual Moisés era um príncipe do Egito e, portanto, foi elevado ao cargo de sumo sacerdote. O nome Moshe, Moisés, não significaria salvo das águas, mas nascido das águas. Portanto, tem uma conotação com os nascidos da água do cataclismo, os descendentes, os primogênitos de Osíris e os sucessores de Horus no Egito. Moisés, então, não seria um príncipe qualquer, mas sim, ele foi uma pessoa muito especial que aprendeu a cosmogonia egípcia e também a tecnologia desses deuses. Pois bem, o fato é que Moisés deveria estar ciente do grande conhecimento tecnológico que nós encontramos em grande abundância lá no templo de Dendera, pois além das famosas lâmpadas de Dendera, o templo guarda um segredo muito mais importante relacionado à energia e ao seu uso. E é lógico encontrar os deuses como protagonistas de todo tipo de cena litúrgica, que estão ali aparecendo. E tem uma procissão até o terraço, que não se sabe exatamente o que significa aquela procissão para o terraço. Vou mostrando a vocês também lá no final do vídeo, né? Está todo mundo subindo. O que eles queriam representar com aquilo? É uma escada em espiral no andar principal, leva a uma área superior do templo, onde existem várias capelas dedicadas ao mistério da morte e da ressurreição de Osíris, e é a sala que abriga o zodíaco. Em um nível superior, acessado por uma escada externa, fica o terraço. Existe uma outra escada em caracol simétrica, que é a que se sobe, né, e que se utiliza para subir e descer. Ambas as escadas são decoradas com motivos praticamente iguais, mas opostos. Por um lado, o séquito de sumo sacerdote dirige para o terraço, carregando oferendas e outros objetos. Por outro lado, os sacerdotes desceram após terem realizado seus ritos no terraço. As ofertas, então, não eram mais baixadas, embora eles carregassem o mesmo item misterioso que haviam levado anteriormente. Trata-se de um objeto retangular que eles carregam com muito cuidado, como se fossem especialistas carregando aquela caixa. Eles mantêm uma clara diferença quando sobem e depois quando eles descem. Quando é carregada a colina acima, né, a escada acima, ela está cheia de cobras. Cobras sempre foram um símbolo de energia no Antigo Egito. Ainda vamos falar muito sobre essa história das serpentes. Mas quando desce, as cobras já desapareceram ou já não tem mais energia. O que pode ter acontecido nesse terraço? Né? Naves aterrizaram naquele terraço, navios do espaço. O telhado do templo, exceto por algumas excelentes vistas, não tem mais nada de anormal. É uma grande esplanada de pedra rodeada por um pequeno muro que aparentemente não motivaria a procissão de deuses ou sacerdotes até o topo, não tem nada lá. Mas um estudo da superfície do terraço nos oferece outras pistas de natureza incrível. Em todo o terreno existe uma superfície de pedra que seria capaz de abrigar uma quadra de basquete. Existem buracos não dispostos em linhas enigmáticas. Assim, o primeiro exame visual, né,
indica que metais derretidos foram derramados nas linhas, uma vez que a presença de cobre, zinco ou chumbo parece confirmar a ideia. As placas de metal seriam então colocadas sob um plano preciso, onde os metais funcionariam de acordo com os propósitos de um engenheiro eletrônico, porque uma placa eletrônica é o que o terraço superior de Dendera se parece, como se fosse um grande circuito. Imagina, nós temos lâmpadas, baterias, supostas baterias, né? As coisas são muito intrigantes e as pecinhas vão se encaixando. Então, tanto pelo pedestal que circunda o conjunto, como também por alguns orifícios que poderiam servir de ralo, podemos pensar que até mesmo o terraço poderia ter sido preenchido com algum tipo de líquido para produzir efeitos de eletrólise. Essa técnica de eletrólise já era conhecida no Antigo Egito desde os tempos imemoriais. Nós não sabemos qual era a técnica que eles usavam. Faraday foi que descobriu isso em 1831. O Museu do Cairo, o Museu aqui de Amsterdã, o Museu de Leiden, o Louvre está cheio de joias, e onde as soldaduras entre o ouro e a prata só poderiam ter sido produzidas por esse procedimento. Então vamos lá continuar. A energia que poderia ser obtida desse arranjo eletrônico deveria ser utilizada por algo ou por alguém. E só então entenderíamos por que o telhado do templo era tão importante para os sacerdotes, para ter aquela procissão toda. Essa plataforma tinha a ver com os deuses. O fato é que o fato dos sacerdotes terem descido do telhado sem oferendas pode ser interpretado com que eles deixaram lá em cima, ou por alguém que viesse buscar alguma coisa depois. Bom, o fato mais significativo é justamente a operabilidade de um objeto que, como parece ter sido esculpido, mostra uma caixa, né? Como se fosse uma Arca da Aliança. Mas a conexão entre a Arca da Aliança e o Egito é muito grande. Nós, à medida que nós fomos avançando, nós vamos falar sobre isso. A Arca da Aliança tinha características eletromagnéticas que a tornavam perigosa no caso de qualquer manuseio incorreto. Somente especialistas poderiam manipulá-la. Né? E o que nós vemos em Dendera é semelhante. Se certas naves ou navios celestes pousassem no telhado do templo, ou os sacerdotes imitassem essa liturgia, né, imitando contatos feitos em tempos muito mais remotos, seria lógico supor que os deuses trariam aos mortais a sua sabedoria e a sua tecnologia. Mas não é assim. Os deuses desceram seus navios para cuidar de uma bateria carregada no Sancti Sanctorum do templo, na parte mais importante e mais sagrada, por energias que nós não conhecemos, mas que muitas pessoas sensíveis conseguiram capturar. Os deuses haviam obtido a sua oferta na forma de eletricidade, eles produziam, carregavam baterias. Era como se fosse uma estação de reabastecimento, provavelmente. Tudo isso é especulativo. Mas eu estou lendo aqui um trecho do livro do Sloman, ok? Essa é a visão dele. Os deuses que viajaram pelo céu do Egito, que desceram justamente no templo dedicado à Senhora do Céu, Dendera, a deusa Hathor, conforme é descrito por Berosso e por Demétrio de Falera, que foi diretor da Biblioteca de Alexandria e o autor da obra intitulada Sobre as luzes que você vê nos céus, pontos de luz que você vê ocasionalmente nos céus e que nada tem a ver com as estrelas. Pois é, isso foi escrito lá, há mais de 2000 anos atrás. Nós temos o Berosso, por exemplo, eu tenho esse historiador, eu tenho o livro dele, tem mais de 700 páginas. Né? Mais de 700 páginas. E nós vamos ver que as pistas encontradas no templo de Dendera nos permitem vislumbrar que aqueles sacerdotes não eram tão simples assim, de acordo com Plutarco. Né? Nós vamos ver que Ra foi para o céu de Osíris, tornou-se faraó do Egito com Ísis, e eles construíram Tebas, que é a atual cidade de Luxor. Então, todo mundo já se perguntou sobre o Egito pré-faraônico e seus governantes, que nada disso combina com os principais estudiosos, nem com a egiptologia tradicional. Mas sim, se nós formos olhar os textos antigos, escritos há milhares de anos, nós vamos ver que o Egito era muito mais sofisticado e tinha herdado tudo isso de uma civilização muito mais sofisticada. Né? É por isso que nós estamos correndo um pouco com esse texto, porque tem muita conversa pela frente. Pois bem, o fato é que Moisés deveria estar ciente do grande conhecimento tecnológico que nós encontramos em grande abundância lá no templo de Dendera. Pois além das famosas lâmpadas de Dendera, o templo guarda um segredo muito mais importante relacionado à energia e ao seu uso. E é lógico encontrar os deuses como protagonistas de todo tipo de cena litúrgica. Estão ali aparecendo.
E tem uma procissão até o terraço, que não se sabe exatamente o que significa aquela procissão para o terraço. Vou mostrando a vocês também lá no final do vídeo, né? Tá todo mundo subindo. O que eles queriam representar com aquilo? É uma escada em espiral no andar principal, leva a uma área superior do templo, onde existem várias capelas dedicadas ao mistério da morte e da ressurreição de Osíris, e é a sala que abriga o zodíaco. Em um nível superior, acessado por uma escada externa, fica o terraço. Existe uma outra escada em caracol simétrica, que é a que se sobe, né, e que se utiliza para subir e descer. Ambas as escadas são decoradas com motivos praticamente iguais, mas opostos. Por um lado, o séquito de sumo sacerdote dirige para o terraço, carregando oferendas e outros objetos. Por outro lado, os sacerdotes desceram após terem realizado seus ritos no terraço. As ofertas então não eram mais baixadas, embora eles carregassem o mesmo item misterioso que haviam levado anteriormente. Trata-se de um objeto retangular que eles carregam com muito cuidado, como se fossem especialistas carregando aquela caixa. Eles mantêm uma clara diferença quando sobem e depois quando eles descem. Quando é carregada a colina acima, né, a escada acima, ela está cheia de cobras. Cobras sempre foram um símbolo de energia no Antigo Egito. Ainda vamos falar muito sobre essa história da serpente. Mas quando desce, as cobras já desapareceram ou já não tem mais energia. O que pode ter acontecido nesse terraço? Né? Naves aterrizaram naquele terraço, navios do espaço. O telhado do templo, exceto por algumas excelentes vistas, não tem mais nada de anormal. É uma grande esplanada de pedra rodeada por um pequeno muro que aparentemente não motivaria a procissão de deuses ou sacerdotes até o topo, não tem nada lá. Mas um estudo da superfície do terraço nos oferece outras pistas de natureza incrível. Em todo o terreno, existe uma superfície de pedra que seria capaz de abrigar uma quadra de basquete. Existem buracos não dispostos em linhas enigmáticas. Assim, o primeiro exame visual, né, indica que metais derretidos foram derramados nas linhas, uma vez que a presença de cobre, zinco ou chumbo parece confirmar a ideia. As placas de metal seriam então colocadas sob um plano preciso, onde os metais funcionariam de acordo com os propósitos de um engenheiro eletrônico, porque uma placa eletrônica é o que o terraço superior de Dendera se parece, como se fosse um grande circuito. Imagina, temos lâmpadas, baterias, supostas baterias, né, as coisas são muito intrigantes e as pecinhas vão se encaixando. Então, tanto pelo pedestal que circunda o conjunto, como também por alguns orifícios que poderiam servir de ralo, podemos pensar que até mesmo o terraço poderia ter sido preenchido com algum tipo de líquido para produzir efeitos de eletrólise. Essa técnica de eletrólise já era conhecida no Antigo Egito desde os tempos imemoriais. Nós não sabemos qual era a técnica que eles usavam. Faraday foi que descobriu isso em 1831. O Museu do Cairo, o museu aqui de Amsterdã, o Museu de Leiden, o Louvre está cheio de joias, em onde as soldaduras entre o ouro e a prata só poderiam ter sido produzidas por esse procedimento. Então vamos lá continuar. A energia que poderia ser obtida desse arranjo eletrônico deveria ser utilizada por algo ou por alguém. E só então entenderíamos por que o telhado do templo era tão importante para os sacerdotes, para ter aquela procissão toda. Essa plataforma tinha a ver com os deuses. O fato é que o fato dos sacerdotes terem descido do telhado sem oferendas pode ser interpretado com o que eles deixaram lá em cima, ou por alguém que viesse buscar alguma coisa depois. Bom, o fato mais significativo é justamente a operabilidade de um objeto que, como parece ter sido esculpido, mostra uma caixa, né, como se fosse uma Arca da Aliança. Mas a conexão entre a Arca da Aliança e o Egito é muito grande. Nós, à medida que nós fomos avançando, nós vamos falar sobre isso. A Arca da Aliança tinha características eletromagnéticas que a tornavam perigosa no caso de qualquer manuseio incorreto. Somente especialistas poderiam manipulá-la, né? E o que nós vemos em Dendera é semelhante. Se certas naves ou navios celestes pousassem no telhado do templo, ou os sacerdotes imitassem essa liturgia, né, imitando contatos feitos em tempos muito mais remotos, seria lógico supor que os deuses trariam aos mortais a sua sabedoria e a sua tecnologia. Mas não é assim. Os deuses desceram seus navios para cuidar de uma bateria carregada no Sancti Sanctorum do templo, na parte mais importante e mais sagrada, por energias que nós não conhecemos, mas que muitas pessoas sensíveis conseguiram capturar. Os deuses haviam obtido a sua oferta na forma de eletricidade, eles produziam, carregavam baterias.
era como se fosse uma estação de reabastecimento, provavelmente. Tudo isso é especulativo. Mas eu estou lendo aqui um trecho do livro do Sloman, ok? Essa é a visão dele. Os deuses que viajaram pelo céu do Egito, que desceram justamente no templo dedicado à Senhora do Céu, Dendera, a deusa Atô, conforme é descrito por Berosso e por Demétrio de Falera, que foi diretor da Biblioteca de Alexandria e o autor da obra intitulada Sobre as luzes que você vê nos céus, pontos de luz que você vê ocasionalmente nos céus e que nada tem a ver com as estrelas. Pois é, isso foi escrito lá, há mais de 2.000 anos atrás. Nós temos o Berosso, por exemplo, eu tenho esse historiador, eu tenho o livro dele, tem mais de 700 páginas. Né? Mais de 700 páginas. E nós vamos ver que as pistas encontradas no templo de Dendera nos permitem vislumbrar que aqueles sacerdotes não eram tão simples assim, de acordo com Plutarco. Né? Nós vamos ver que Ra foi para o céu de Osíris, tornou-se faraó do Egito com Ísis, e eles construíram Tebas, que é a atual cidade de Luxor. Então, todo mundo já se perguntou sobre o Egito pré-faraônico e seus governantes, que nada disso combina com os principais estudiosos, nem com a egiptologia tradicional. Mas sim, se nós formos olhar os textos antigos, escritos há milhares de anos, nós vamos ver que o Egito era muito mais sofisticado e tinha herdado tudo isso de uma civilização muito mais sofisticada. Né? É por isso que nós estamos correndo um pouco com esse texto, porque tem muita conversa pela frente. Então nós vemos que no Antigo Egito, muito antes do primeiro faraó mortal, conhecido como Menes-Narmer, governar as terras do Egito, haviam outros reis e deuses, e normalmente nós chamamos Anunnakis. Sim, como diz a minha amiga Van Ted, Anunnaki é um epíteto. São aqueles que vieram dos céus e que reinaram no país hoje conhecido como Egito. E dessa vez na história, o período pré-faraônico permanece sendo um grande mistério para a maioria dos estudiosos e egiptólogos, especialmente porque eles não podem aceitar o que está escrito, já que vai diretamente contra as suas crenças e a crença da maioria dos historiadores, arqueólogos e egiptólogos, vai contra a academia. A época anterior a 3000 a.C., a data que o primeiro faraó oficial apareceu no Egito, é um grande enigma. Por isso que nós só podemos especular. Não podemos estabelecer nenhuma verdade absoluta. Não existe isso nessa área, por enquanto não. Pois é. Mas bem, vamos lá nessa descida de ladeira, né? Parece montanha-russa. Não é nenhum segredo que os antigos egípcios consideravam sua civilização como legado de deuses que não vieram da Terra, mas de outras partes do cosmos. E o Egito pré-faraônico parece apoiar essa teoria. Um dos textos mais antigos e mais importantes que nos podem dizer sobre esse período da história é o Papiro de Turim. Eu já cheguei a falar em outros vídeos. É importante que veja os outros vídeos passados, que vem numa sequência. Que esse papiro lista todos os faraós que governaram o Egito antigo. E essa lista não inclui apenas todos os faraós oficiais que a história oficial reconhece, mas também inclui as divindades, os deuses que vieram de cima e reinaram sobre as terras do Egito antes do primeiro faraó mortal do Egito, uma linhagem de 13.000 anos. É um grande enigma, porque os principais estudiosos consideram que esse texto antigo como seja mito, puramente um mito. Né? A maioria dos detalhes do Antigo Egito foram negligenciados e omitidos dos livros de história oficial. Eles parecem não ter ancestrais a um período de desenvolvimento, mas parecem ter aparecido durante a noite. Toda a civilização egípcia surge do nada. De repente, pronta, com tudo pronto. Tem um egiptólogo inglês, Toby Wilkinson. Ele cita o seguinte: alguns pesquisadores que acreditam que, calculando as informações obtidas com a decifração do Papiro de Turim, obtemos o período inicial conhecido como Reino de Ptah, criador e o primeiro governante do Egito, que data de 39.000 anos atrás. Olha só, e eles só acham que só tem 5.000. A egiptologia e a historiografia oficial nos dizem que tudo até a era pré-dinástica é considerado um mito sem grande valor, como sempre, né? Eles vivem escondendo tudo da gente. Tem uma outra pedra, chama-se a Estela de Palermo, onde tem outro texto antigo, incrível, que menciona os governantes pré-dinásticos do Antigo Egito.
Essa estela antiga, ela faz referências até ao deus egípcio Horus, sugerindo que ele era um governante físico, né? Foi um governante físico do Egito, e isso há milhares de anos. O outro deus, Thoth, reinou sobre as terras do Antigo Egito de 8.670 até 7.100 a.C. Isso daria aí quase 10 mil anos. Então tudo bate com essa hipótese do Sloman, do grande cataclisma. Tem outros autores falando desse grande cataclisma, o Young Dreer, né, que seria um evento geológico no nosso planeta, ou a queda de um asteroide, ou uma inversão dos polos, ou qualquer evento que tivesse causado uma grande catástrofe de efeito planetário, que nós vamos encontrar referências por todo o mundo. E, curiosamente, o sumo sacerdote egípcio Manetho, que ele tinha acesso a um número ilimitado de textos antigos da Biblioteca de Alexandria, ele escreveu a história do Antigo Egito em 30 volumes para o faraó. Ele se refere a seres divinos que governaram durante o período pré-dinástico do Egito. Eu tenho o livro dele, que foi cópia da cópia da cópia da cópia, mas como eu falei, só um dos livros do Manetho que foi publicado tem mais de 700 páginas. O que é interessante é que, olha aqui uma advertência também, tem canal que copia trechos dos nossos vídeos. Vai e publica no canal dele na maior cara de pau. Isso não é problema nenhum. Eu acho muito legal quando uma pessoa está copiando um texto, está se baseando naquilo que eu falei, que eu analisei, dá uma trabalheira danada a fazer uma pesquisa, vem um camarada, pega tudo que você falou, copia e coloca lá no vídeo dele. Isso é desonesto. É uma falta de caráter. É ilegal também, né? Eu acho que não tem nenhum problema a pessoa copiar, como eu estou falando aqui agora do Sloman, mas eu tenho que fazer referência para uma questão de decência, de honestidade, que a minha pesquisa é feita baseada no estudo de uma outra pessoa. Então, quem quiser falar sobre a pesquisa que nós fazemos aqui no canal, não tem problema nenhum, desde que faça referência ao canal Enigma Buscando Resposta, do Arimateia. O YouTube outro dia mandou 3 notificações que 3 canais estavam copiando vídeos do nosso canal. Na maior cara de pau, trocaram até meu nome. Por sorte, o YouTube detetou, o algoritmo captou e eles foram penalizados. Cara de pau. Isso é ilegal, né? Então, a quem estiver interessado em compartilhar o que é falado aqui, sem nenhum problema, eu fico orgulhoso com isso. Mas cita referência, né? Por favor. Né? Então é isso aí, eu tinha que dar essa branquinha que eu lembrei que eu já vi isso acontecer, tenho visto ultimamente. A gente tem um trabalhão, lê 3, 4, 5 livros, vai, publica, gasta dinheiro, compra material, vai a museus, tenta reduzir, faz um condensado de 30, 40 minutos, aí vem o esperto e copia. Se eu tivesse minha espada de raio laser, os deuses me tomaram. Mas vamos continuar. Vamos para o seu Manetho, né? Então nós vemos que tem 2 versões diferentes sobre a história do Antigo Egito, aquela aceita pelos estudiosos e aquela negada por eles. Nós podemos rastrear então os governantes antigos através dessas listas reais. Temos uma outra lista, tem uma lista real de Abidos, que, por exemplo, é encontrada na parede do templo de Seti-I, lá em Abidos. Ela mostra uma ordem cronológica de 76 governantes do Antigo Egito, variando de Menés até Seti-I. Além dessa lista, temos uma outra lista real de Karnak, que pode ser encontrada no Louvre, está lá no museu, que tem 61 governantes que vão de Menés até Tutmoses III. E essas listas vão ajudando a entender a tradição e a história do Alto Egito. Temos a lista real de Saqqara, que mostra 47 reis, incluindo Ramsés II. Então, agora, o mais importante deles é o Papiro de Turim. Esse antigo texto escrito na linguagem hierática, ele conta relatos da época de Ramsés II, no verso, né, dando uma data aproximada de 1200 a.C. Em seu estado original, o papiro deve ter sido uma espécie, um trabalho muito bonito, com um trabalho artístico muito bonito, pois a escrita é excepcionalmente refinada, muito fina. E ali estão o nome dos reis em ordem de mais de 300, com a duração de cada reino em anos, meses e dias. E com a edição definitiva do papiro ainda não foi publicada, eu tenho alguns, né, porque ainda está parceiro, ele tem sofrido vários estudos, essas datas podem ser modificadas ainda. Então o papiro começa com Manetho,
né, como Manetho descreveu com a dinastia dos deuses, que foram seguidos pelos reis mortais até chegar aos tempos, até acabar com Cleópatra. Então mostra lá atrás, Manetho mostra as dinastias dos deuses. Os deuses primeiro reinaram, depois foram os híbridos, os semideuses, depois chegaram aqueles que diziam que tinham recebido o conhecimento dos deuses. Então nós vamos ver que essa história é uma história embutida dentro de outra história, dentro de outra história. O livro dos mortos é esse aqui. Esse é um deles que eu tenho. Né? O livro Egito dos Mortos. É fantástico, ele é muito bem ilustrado, traz página por página desse roteiro, que é um guia, na verdade é um guia para outra dimensão. É como você faz a sua passagem. Como os egípcios levavam muito a sério. Nós vamos ver depois, no decorrer dos vídeos, nós vamos falar sobre o papiro de Ani também. Esse tem mais de 20 metros de comprimento. Ele está inteirinho. E ele conta todas essas etapas depois da morte, quando as pessoas, os egípcios, iam para o afterlife. Não era a morte como nós achamos, eles iam para uma outra vida. Mas tinha que passar de ano. Tinha que ter o Anubis ali olhando o peso, com a peninha de Tote, o coração na balança ali, ver quem é que pesa mais, para poder passar para os eternos campos, né, dos juncos eternos, dos sagrados juncos. É muito lindo isso tudo, a história do Egito. É uma pena que a gente só tem hoje acesso a fragmentos. Né? Pois bem, agora para dar uma encerrada nessa parte do Egito, nós vamos pular para outro tópico também interessante, que são os Shine One. Vamos encerrar aqui com essa observação muito interessante, que é vários autores, como Eusébio, bispo de Cesareia, considerado um dos grandes pais da igreja, foi quem estabeleceu, quem criou praticamente o que hoje é a igreja cristã, né? Outro historiador, Cícero, todos eles falam dessa linhagem de deuses que reinaram na Terra por um total de 36.600 anos. Após esse período de governo, vieram os faraós mortais do Egito. E para onde foram esses deuses? Para onde eles foram? Essa é a pergunta mais importante, que nós não temos resposta. Só vamos especular sobre isso. Dendera, nós vamos dar uma parada, senão eu não pararia de falar sobre Dendera, eu teria que estender. Nós vamos voltar, voltamos, que eu já comentei, nós falamos sobre o assunto, voltamos para Dendera, falamos um pouquinho, vamos a Abidos, Osírio, passamos na Suméria. Isso é muito divertido, nós temos muito que conversar ainda. Mas o Shine One, nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre ele, depois esses fatos se conectam, tudo isso se conecta. Então essa história do Shine One é uma história que a maioria do sistema, né? O sistema vigente não quer que você saiba, pois tudo que foi previamente colocado como verdadeiro, nós vamos desafiar. E nós estamos desafiando, cada vez que nós falamos aqui sobre isso, nós estamos desafiando esse estabelecimento. Né? E quem acompanha o canal, o nosso canal, sabe que, né, nós temos uma linha de pensamento completamente diferente, aberta, pragmática também. Né? Não tem essa de se prender a uma determinada doutrina. Nós não estamos aqui discutindo doutrina, nós estamos discutindo o que houve, a liberdade de pensamento. Nós sabemos que essa turma toda, como fossem mágicos, né, eles se esconderam com mecanismos diversos, truques de plateia, por meio de fumaça, espelho, toda a verdade que nós tínhamos o direito de saber, né, a verdadeira história da nossa civilização, onde uma ordem secreta, né, até então, um sacerdócio secreto, os brilhantes, ou Shine One. Isso foi escondido por debaixo do tapete durante séculos, durante milênios, com uma simbologia louca para confundir desinformação e mentiras. Mas então, no próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre isso. O Shine One. Vamos levantar esse véu. Vai ser divertido. Até lá.